então nós invocámos a energia, primeiro de Brigitte, porque os antigos celebravam nesta altura do Imbolc, 1 de fevereiro, 2 de fevereiro, a Candelária, a festa das luzes, e a passagem do bastão da deusa do inverno, Hecate, para a deusa da primavera, Perséfone. Brigitte. A Brigitte hoje está assim junto a Perséfone, mas tem uma energia particularmente parecida. Nessa transição renasce a luz, e a luz que é a esperança da renovação da vida, que simboliza essa esperança de renovação da vida e que simboliza a memória de que nada nunca morre, mas que tudo ciclicamente retorna. E é uma memória que nos dá muita esperança. É a memória dessa eternidade, que na verdade é a essência em nós. As chaves que Hecate passou a Brigitte, Hecate, a senhora dos caminhos, ela tem a chave das encruzilhadas da vida, a chave que representa a solução da alma, ou as soluções da alma. Essa chave é a chave da sabedoria de uma anciã, que passa assim, com amor, passa o testemunho do tempo, para que a donzela retorne à vida, e a donzela é a renovação da esperança em nós. É o eterno renascer da vida em nós. Esse eterno ciclo. Precisamos de nos lembrar. Por isso é que todos os anos há de novo na primavera. Precisamos de nos lembrar repetidas vezes. Que por mais profundas que sejam as noites escuras da alma, há sempre uma possibilidade de renascer. Porque é isso que a vida é. Esse ciclo sempre eterno. Então hoje estamos reunidos nessa luz, neste despertar que a deusa Brigitte também representa, ela é the awakener, aquela que desperta, aquela que nos mexe, que nos move, para que consigamos sair do torpor do inverno, para começar a sacudir, a arrumar as gavetas lá em casa, a sacudir os pós, a deixar entrar o sol, e a deixar entrar o sol nos nossos espaços internos também. Está na altura de começar a sair do torpor do inverno e redespertar, porque há um destino à nossa espera. Esse destino, que é encontrarmos a nós próprios, continua à nossa espera. É evidente que esse destino tem ciclos na espiral do tempo e que precisamos de saber abrandar. O inverno é para isso. É um retiro. O inverno é um reencontro com a alma. Oxalá nós saibamos fazê-lo mais e mais, porque não é isso que na sociedade atual nos ensinam a fazer. Ensinam-nos a trabalhar as mesmas horas, e o sol já se pôs às 5, mas estamos a trabalhar, mas estamos a produzir, mas estamos a exteriorizar, mas estamos em extroversão contínua, e depois ficamos admirados quando chegamos à primavera exaustos, quando devíamos estar a florescer da primavera. Depois estamos exaustos, porque não fizemos paragem alguma, porque não fizemos retiro nenhum. Agora imaginem o que isto nos faz, ano após ano após ano. Então hoje vamos falar sobre o despertar da deusa Tríplice no tema ou no mapa natal. Perséfone, Deméter e Hecate, três asteroides. Talvez a maioria de vós não conheça Perséfone e Hecate. Deméter sim, e normalmente é conhecida com a terminologia Ceres Deméter. Na simbologia greco-romana, vamos apresentar uma abordagem psicológica, astrológica e da espiritualidade feminina deste tema. Eu gosto muito do tal. Esta casa também é a minha casa. Nesta casa aprendi tal com a Maria Fábia, a quem eu agradeço do coração, a minha querida, amada mestre. E lembrei-me que o tal me ensinou, a propósito do sagrado feminino, os 3 pilares do universo. Esta sabedoria antiquíssima, talvez a mais antiga do mundo, quem sabe, mas que fala muito ao meu coração, a sabedoria taoísta, diz-nos que no princípio era o zen, o vazio.
No princípio era o Zen, este círculo branco no fundo preto cósmico. No princípio era o vazio. Depois, Tai Chi, o oposto, portanto um círculo preto, fundo branco. O primordial acontece. O primordial acontece. Depois, o símbolo conhecido taoísta do Yin e do Yang, o Dao. Depois acontece o Yin, o 2, o feminino. E é o Yin, o 2, o feminino, que origina o Yang. O masculino, o 3. Achei lindíssimo que o Tao, talvez uma das saborias mais antigas do mundo, diga que não foi a mulher a ser engendrada da costela do Adão, mas foi o feminino, o Yin. Foi do feminino, do Yin, que nasceu o Yang. Foi do 2 que nasceu o 3. Tudo o que existe na matéria teve origem no Yin, no feminino, a mãe divina ou cósmica. O universo contrai-se, diz o Tao, o Yin do universo, e expande-se, o Yang do universo. No início era o Yin, a contração primordial, e depois o Yang, o Big Bang, a expansão. Houve um tempo na história da humanidade, sobretudo no Neolítico, também no final do Paleolítico, entre 30.000 a 3.000 a.C., que a grande deusa mãe, ela regia a vida nas comunidades humanas. Nas sociedades, eram sociedades matriarcais do Neolítico, e aqui matriarcal no sentido de que todos eles adoravam a grande mãe. Tinham como referência a grande mãe. Não no sentido em que eram sociedades governadas por mulheres. Umas talvez tivessem mais preponderância, outras talvez não tivessem tanta preponderância, mas não é nesse sentido. É no sentido da espiritualidade, do sagrado feminino e da adoração da grande deusa mãe. Então, foram sociedades, e quando eu descobri isto, existe desde os anos 70, existe um movimento, a par do movimento do potencial humano, que floresceu muito a partir dos Estados Unidos e a partir dos ensinamentos que vieram do Oriente também para os Estados Unidos e depois também para a Europa. Houve um conjunto de mulheres que redespertaram esta antiga cosmovisão. E a Maria Rimbutas foi uma grande arqueóloga que, entre muitos outros, estudaram, desde um ponto de vista do feminino também, todos esses artefactos e toda essa história antiga. E quando eu descobri isto, eu pensei, bom, a história na nossa escola, na escola onde eu andei, a história estava mal contada. Porque eles disseram que estes homens e estas mulheres eram bárbaros. E o que eu vejo, e o que eu descobri, foi que eles viveram em comunhão. É que eles desfrutavam da vida. O que os arqueólogos dizem é que eles desfrutavam da vida com... Eles pertenciam à vida, à própria vida. Eles floresceram socialmente, eles floresceram culturalmente. Eles floresceram enquanto organização social. O paradigma, ao longo deste tempo, o paradigma próprio das sociedades matriarcais é o paradigma de vencedor-vencedor. Não o vencedor-vencido. Não o paradigma da submissão. E eu pensei, bárbaros somos nós. Agora, e eles bárbaros não. Porque se eles conseguiram viver tanto tempo em paz e em florescimento e em comunhão profunda com a força vital em si e com a natureza, eles não eram bárbaros, com certeza. Temos muito a aprender com eles. Ou a reaprender. A grande mãe era adorada, os seres humanos viviam a maior harmonia consigo mesmos e com força vital. Alguns de vocês já ouviram falar, com certeza, nas Américas, ainda hoje, para os índios, ela é Pachamama, Istel, Mau em África, Isis, a de 1000 nomes no Egito, Inanna, o Ishtar, Médio Oriente, Cibeles, na Grécia. São alguns dos nomes antigos da mesma deusa Una, da Grande Mãe. Alguns dos artefactos da deusa encontrados por todo o mundo. Primeira grande referência espiritual, a Grande Mãe. A deusa vida era Una. E estas sociedades, elas possuíam uma cosmovisão profundamente associada à sacralização da vida. A vida era sagrada.
A vida era sagrada. É um valor que nós precisamos retomar urgentemente. A vida é sagrada. Associada aos ciclos da deusa Tríplice, ela é tríplice porque ela é 3 em 1, ela é donzela, ela é mãe e ela é anciã, e ela era una e indivisível. Mais tarde, os gregos começaram, já nas sociedades patriarcais, eles começaram nessa transição a dividir a deusa. Então, a deusa una passou a ter divisões. Foi um processo gradual, naturalmente, mas hoje é muito fácil, nós conhecemos as deusas gregas, a Deméter, Ceres, a mãe, a Afrodite, Vênus, a deusa do amor, da criatividade, da sexualidade, a Atena, a deusa da sabedoria, do brilhantismo intelectual, mas no início ela era una, depois foi sendo fragmentada. O drama da fragmentação é aquilo que ao longo dos séculos, depois também, não só na psique individual da mulher, mas na psique coletiva da humanidade, produz em termos de fragmentação do arquétipo, do grande arquétipo primordial do feminino. É, para já, as mulheres, a própria mulher fragmentada, nós fragmentadas e a nossa cultura fragmentada. Ou és Afrodite, ou és Hera, ou és a amante, ou és, se gozas um bocadinho, és a amante. Se és a mulher, não podes gozar, não pode ser as duas coisas. Ou és uma ou és outra, ou és mãe, ou és Atena, ou és guerreira, ou és Artemis, não pode ser tudo. Ou és isto, ou és aquilo, depois cataloga. Ok, não vou entrar muito por essa esquizofrenia, essa dimensão esquizoide e dividida que todos nós conhecemos. E conhecemos, sobretudo, muito o drama dos últimos 2000, 3000 anos, enfim. Que é, no fundo, o drama da sociedade patriarcal. Eu não estou aqui a ser sexista nem feminista, estou aqui a falar de factos, porque eu acredito, porque nós somos seres, como o tal diz, nós somos seres feitos das duas dimensões, das duas energias, do yin e do yang. Portanto, eu estou a falar de energias e estou a falar de paradigmas vigentes em determinadas eras das sociedades. Provavelmente isto tinha que acontecer, entrou a era do carneiro e a civilização da espada substituiu a civilização do cálice, a era do touro. Provavelmente isto tinha que acontecer no relógio cósmico e tudo está certo. Acredito eu. Na grande mãe, Deméter, mulheres e homens comungavam com o sagrado. Isto é de uma beleza que eu acho que nós só conseguimos perceber isto, eu acho que se nós abrirmos o coração, porque aqui não entra facilmente, porque não foi isto que nos ensinaram desde que nascemos. Agora acredito que está a mudar. As homens e mulheres comungavam com o sagrado. As mulheres eram símbolos vivos da deusa. As mulheres eram símbolos vivos da grande deusa. Imaginem uma sociedade em que a mulher é respeitada como tal, que é um símbolo vivo da deusa, que é símbolo também da vida, é o grande arquétipo da vida. Imaginem tal sociedade. No seu próprio corpo e sangue, ciclos de sexualidade, gravidez, maternidade. Este é um hino à deusa do culto matriarcal tântrico hindu, que eu achei muito belo. E é uma de muitas orações antiquíssimas, milenares, à deusa. E aquela é essa que tem 1000 nomes, essa dos 1000 nomes, aquela que é pura, a essência de tudo, o conhecimento, a ação, a deusa suprema, a doadora da iluminação, aquela que tudo é, cujo amor é infinito, a existência, a virgem donzela, jovem, anciã, as sete entre as setas, a Deia Maia, doadora de força. Alguns dos epítetos, como um hino que eu considerei muito bonito à deusa do culto tântrico hindu. As mulheres eram simultaneamente sacerdotisas, a deusa Perséfone, o arquétipo da Perséfone, mediadoras entre o sagrado e o humano, celebrantes de rituais que sacralizavam a vida cotidiana das populações, desde o nascimento até à morte. Nós estamos tão longe disto, estamos cada vez mais perto, mas estivemos tão longe disto durante séculos e séculos, em que deixámos de sentir a vida como sagrada, deixámos de dar energia, tempo, espaço aos rituais que nos ajudam a viver e não a sobreviver como fazemos hoje. E é urgente voltar a pensar, a repensar, a recordar que a vida é feita de momentos que precisam de ser consagrados. Quando consagramos, estamos a
De alguma maneira estamos a consagrar a terra. Nós estamos a consagrar, em última instância, as nossas próprias relações. Porque estamos a dizer, nós importamos, eu importo. E importo-me. Quando sou mãe, importa. Quando tenho a menstruação pela primeira vez, importa. Quando deixo de ter, quando tenho a menopausa, importa. Quando acontece uma encruzilhada, portanto, importa parar. Importa sacralizar. Importa entender o fim daquele ciclo. Importa preparar-me para o mistério da mudança, da transformação. Importa saber fazer isso para poder sair renovada e encontrar uma outra forma. E encontrar forças para recomeçar de novo num outro ciclo. Depois de, sabe-se lá, de perdas, de crises, de dores, de doenças, seja o que for. É isto ensina-nos a fazer essa transição. Elas eram curadoras. Elas conheciam as plantas. Eram parteiras do nascimento, da morte e da própria alma. Xamãs dos mistérios da visão espiritual, a deusa Hecate. E por isto foram perseguidas anos e anos e anos e queimadas. Porque conheciam. Sabiam ajudar as mulheres nos partos com menos dor. E eram queimadas porque muitos médicos tinham inveja do saber delas. Iam denunciá-las à Inquisição. E eram queimadas. A partir da Idade do Bronze, há um declínio destas sociedades que a história documenta, e há esta grande mudança de paradigma. As invasões dos Kurgas, dos guerreiros caçadores do norte, dizimaram, começaram a transformar. Houve ali uns séculos em que houve uma espécie de uma coexistência, houve até uma certa... em alguns territórios houve uma coexistência, mas depois houve gradualmente uma absorção. Em alguns casos, ir buscar as simbologias da deusa, a cosmovisão, transformá-la, deturpá-la e esvaziar de poder as antigas sociedades matriarcais. O mito original do divino feminino é deturpado, destruído. O primado da força física, dureza, afirmação violenta, substitui a feminização do espiritual. As sociedades tornam-se gradualmente mais belicosas, hierarquizadas, competitivas. Uma nova espiritualidade e uma nova cosmovisão se impõem durante milénios, pela lei do mais forte. O domínio patriarcal, que tão obscurantista tem sido até aos dias de hoje. A espada substitui o cálice. Contudo, a grande deusa não morreu no coração da humanidade e o seu apelo escuta-se, eu sinto e tenho a certeza que todos nós sentimos, na necessidade de respeitarmos cada vez mais os ecossistemas da Terra, da consciência ecológica crescente, os direitos da natureza, isto dos direitos das crianças, das mulheres, de todos os humanos não tratados como tal, o direito à sacralização da vida, o religar à sabedoria e à simplicidade dos ciclos da natureza, o respeito pelos recursos do planeta que têm sido depredados e violados sistematicamente por esta cultura, a capacidade de nos abrirmos a novas soluções mais criativas, mais intuitivas. Esta é a pluralidade do feminino que nos traz. É um presente da pluralidade do feminino. A emergência de novos líderes que virão certamente com esta configuração de Urano em Carneiro, em quadratura a Plutão em Capricórnio. Estou certa que serão novos líderes, porque estes antigos líderes estão a tentar reanimar um cadáver ao nível político e social. Não dá. Terá que haver alguém que venha com outro mind frame, com outro conjunto de referências. E virão, com certeza, nos próximos anos. Pela reintegração da esquecida pluralidade do feminino, que tem a ver, que nos traz a cooperação, a negociação, a capacidade de parceria igualitária, da dimensão intuitiva do ser. Na diversificada teologia do sagrado feminino, oriunda das antigas cosmovisões, a deusa de mil faces e outros tantos nomes é interpretada em cada momento histórico de forma específica. No entanto, estas coisas permanecem. Ela é imanente no universo, por ela gerada, ela é a vida sagrada, ela é esse polo divino, feminino do divino, é a fonte criadora, a criação, é a natureza, e é o espírito que habita a natureza, é a senhora do céu, da terra e do submundo. Ela expressa-se ciclicamente na sua triplicidade, como Virgem da Lua Crescente e da Primavera,
Virgem, na cosmologia do sagrado feminino, não simboliza o mesmo que o patriarcado quer significar. Significa inteira e intacta em si própria, soberana de si mesma, não dividida. Como mãe da lua cheia do verão e como anciã sábia da lua minguante e do outono. E isto no fundo, também o ciclo arquetípico de uma vida de uma mulher e, naturalmente, uma vida de um homem também. Há ciclos arquetípicos pelos quais passamos. Transforma-se de novo na deusa escura da lua nova e recomeça de novo, e este ciclo continua sempre eterno. A deusa Trípolis, ela celebra todas as idades da mulher e todas as gerações, ensinando a mulher a honrar e a conviver com os diferentes processos internos próprios de cada fase. A deusa Trípolis vincula as mulheres aos antepassados, essa psique ancestral que Jung falava, às raízes. Sem raízes não podemos voar. Ensinar a importância dos antigos rituais de passagem, da sexualidade, da maternidade, do nascimento, da menopausa, da morte, da grande passagem. Ela ensina, ela exorta a redescobrirmos a sacralidade da mulher, a reconciliarmos com o nosso corpo, a construir uma soberania integral, feita de liberdade de expressão, de criação e escolha, sendo que este conceito de liberdade dava para toda uma, ou duas ou três palestras. A minha liberdade é, primeiro que tudo, um conceito espiritual e é uma conquista do ser interna. Essa consciência em expansão, assumir o potencial e dons, respeitando os seus ciclos e ritmos naturais. Astrologicamente, como é que ressurge a deusa no mapa natal? Eu questionava-me como é que esta deusa, que se ocultou durante milénios e viveu no limiar da consciência ou do inconsciente coletivo, como é que ela pode ressurgir no mapa natal? Nós temos Vênus, a Lua e a Tríplice Lilith, Lua Negra, permaneceram revelando a presença da deusa e os processos arquetípicos da alma, mas quando escavamos mais profundamente a simbólica da deusa Tríplice, eu encontrei no estudo dos asteroides de Deméter, a mãe, Perséfone, a filha, donzela, Cória, donzela, e Hécate, a anciã, encontrei a expressão da deusa Tríplice primordial e achei fascinante, daí eu ter procurado apresentar-vos este tema, que achei fascinante estudar e exortar-vos a estudar e a refletir no vosso mapa natal, sobre exatamente estes para mim são facetas da simbologia da deusa Tríplice. Então a deusa revela-se uma nova luz, oferece-nos chaves da sua sabedoria ao longo das idades e recorda-nos que sempre esteve em nós una como fonte de água viva. Eu adoro a imagem da fonte de água viva, porque para mim a imagem de uma fonte de água viva jorrando é a imagem perene do feminino. Essa fonte de água viva que se compraz simplesmente em que venham dela beber. É muito, para mim, uma simbólica fundamental do feminino. Então, Deméter, mãe, deusa, no mapa, aliás, antes de irmos ao mapa, Deméter, a mãe. Para a mãe, o mundo inteiro é a sua criança. A mãe acalenta e nutre. Deméter, a deusa mãe, é símbolo da terra, da natureza vegetativa. Deméter Sés, a deusa dos cereais e da natureza, na cosmovisão greco-romana. Senhora dos mistérios da semente. Na Grécia havia, e existe ainda hoje, uma grande peregrinação a Eleusis. Os mistérios eleusinos eram mistérios que tinham a ver com esta deusa Deméter, que era muitíssimo venerada e que, no fundo, os peregrinos faziam uma peregrinação de muitos quilómetros, em jejum, faziam preparações muito particulares. Depois eram iniciados em determinadas câmaras, não poderiam dizer câmaras iniciáticas, não podiam dizer o que é que se passava lá, vinham com uma espiga de cevada ou de trigo, ou um pedaço de uma espiga de milho, todos eles símbolos da deusa mãe, da deusa da fertilidade, mas que simbolizava o mistério do renascimento. Ou seja, eles quando faziam esse processo de peregrinação, entravam na câmara da deusa, eram iniciados aos mistérios e saíam, presume-se que o que eles, quando saíam com a espiga de milho, o que eles iam aprender, mas aprender não daqui, eram processos iniciáticos profundos, era que não existe morte, como diz o Fernando Pessoa, quando fala num poema em que termina: neófito, não há morte,
quando também numa iniciação de uma das ordens que ele se refere nos poemas dele. Neófito, não há morte. Essa dimensão, não há morte. Há eterno renascer. E a consciência de que somos vida eterna. A Maria Flávia dizia, lembrei-me, dizia, nós temos que informar o nosso chakra base, que tem o medo da sobrevivência e das lutas. Ouve lá, chakra base, a vida é eterna, nós somos vida eterna. Nós temos que lembrar, de vez em quando, diz a Maria Flávia com imensa sabedoria e graça, que a vida é eterna. Porque o chakra base, a sobrevivência, a luta, esse conflito, ouve lá, a vida é eterna, nós somos a vida eterna, acaba. Bom, achei, lembrei-me agora disto que a Maria Flávia diz com muita graça, que devemos recordar que somos vida eterna. Então ela era a senhora Deméter, a deusa mãe, é a deusa da fertilidade, da regeneração, da fecundidade, e ela representa essa integração. Já vamos ver mais à frente no mito. Ela representa a integração entre a luz e a sombra, como um processo que é a chave da renovação da existência. Ela também tem a ver, no mito, vamos ver o elo da mãe e da filha, porque para ser mãe tem que se ter um filho. As feridas de Deméter. As feridas das mães. As mães feridas. Quando as mães projetam, este é o lado difícil, projetam a carência, o rancor, a inveja nos filhos. A ferida de Deméter, como arquétipo aqui, como arquétipo psicológico, ela reporta-se às mulheres que são eminentemente, dominantemente mães. Conhecem alguém assim? Que nasceu para ser mãe. Conhecem alguém assim? Ninguém conhece? Diz? Ok. As mulheres de Deméter são mulheres que nasceram para vivenciar a expressão da mãe, da maternidade. Estes são alguns dos aspectos difíceis, as feridas destas mulheres na nossa sociedade. Eu listei alguns que me pareceram mais importantes. A negação da vivência de um parto natural, isto é toda uma temática da dimensão da questão do parto, da questão da moda de fazer cesarianas, da questão de sairmos da dimensão mais natural, que eu parece-me que está mudando de novo, felizmente. A perda de contacto com a simbólica dos mistérios, que a vida é eterna, e o amor também, que nos faz sobreviver e que nos faz, a partir dessa sobrevivência, alimentar o que é muito comum numa mãe ferida, que são os processos de dependência e de codependência. A perda da antiga solidariedade entre mulheres, a plenitude e a temporalidade da consciência matriarcal. Acredito que isto também está mudando. O não sabermos que ser mãe é conviver com a perda no incessante fluxo da vida, com essa transformação. E aqui, então, contaremos um pouco o mito, porque o mito é muitíssimo extenso e o mito tem diversas camadas de interpretação e é muito fascinante. Conhecem o mito de Perséfone e Deméter? Quem conhece o mito de Perséfone e Deméter? Quando ela olhou para esse Narciso, a terra abriu-se debaixo dos pés, a terra abriu-se, fraturou, e ela foi raptada pelo Hades, o senhor do submundo ou dos infernos, que é também Plutão. Em versões muito antigas, Perséfone era Plutão, como se fossem um par, Perséfone e Plutão. E não foi por acaso que ela casou, foi raptada por ele e casou com ele. E foram para o submundo. E ela gritava, mas ninguém, senão uma deusa, a ouviu, que era precisamente a deusa Hecate Anciã, que é a terceira vertente desta trindade, ou desta tríade. Depois, mais à frente, perceberemos. Aparece-nos aqui uma Hecate, foi a única que ouviu os gritos da menina. Mas ninguém ouviu. E quando a mãe soube, foi o fim. Quando a mãe soube que a filha desapareceu e que ninguém sabia onde estava a sua filha, foi o fim. Foi o fim, foi a angústia mais brutal, foi o choro mais incrível, foi a dor mais profunda, e ela foi a todos os deuses do Olimpo e ninguém lhe valeu, nem mesmo o próprio Zeus, do seu marido, lhe conseguiu valer. Porque ninguém sabia onde estava a menina. Quem é que é mãe e quem é que, aqui, mãe de uma menina
que tenha, nessa transição de ser menina para a puberdade, tenha lidado com essa mudança de uma forma mais fácil ou não importa, ou que tenha vivido depois a filha ir-se embora de casa. Alguém viveu isso aqui? Só? E nunca mais havia, ou que ela desaparecia pela terra dentro. E era exatamente, claro que desaparecia, nunca mais havia, claro, porque desapareceu a minha menina, nunca mais teria a minha menina, passava a ter uma adolescente, mas a menina acabou. Então, estes sonhos também, estes sonhos arquetípicos, são os arquétipos que estão lá a avisar-nos. Olha, prepara-te, começa a transformar-te, porque a relação vai mudar. O inconsciente é tão extraordinário. Bom, a Deméter, na sua angústia, ela fez com que se abatesse o maior dos invernos em plena primavera, o maior dos invernos sobre a Terra, num manto de gelo, e ela entrou em luto profundo. Bom, e este é um mito muito extraordinário, mas isto significa muita coisa, significa todo o processo de transformação e de separação da psique da jovem com a mãe. Significa o processo iniciático da jovem que é raptada e vai para o submundo e que se vai ter que confrontar com os mistérios da transformação do seu corpo, da sexualidade, do primeiro sangue menstrual. Tudo isso é essa morte profunda, é ir para o submundo, é ser raptada pelo Hades. É também conhecer uma coisa que o Hades também representa, que falarei mais à frente, que é o seu ânimo, porque a menina desperta para o seu ânimo. Até aí ela dormia, o ânimo dormia nela. A menina só desperta para o ânimo depois quando se apaixona. É o primeiro despertar. Até aí ela não sabe que tem ânimos. E isso o Hades também representa. As mães que não sabem receber, só sabem dar, talvez porque não saibam receber, outra dimensão da ferida, não saber nutrir-se, o complexo de inferioridade. Maternidade é bênção ou maldição na nossa sociedade? Vocês vejam, sintam, toda a gente conhece mães, toda a gente tem uma mãe. A perda da importância da mãe na sociedade moderna. Ferida de Deméter. Por outro lado, as mulheres mães estão ligadas arquetipicamente também à lua cheia. Como arquétipo, mulheres da lua cheia, como arquétipo. A lua cheia como arquétipo representa a plenitude feminina, representa aquele ponto medial do ciclo menstrual de 28 dias em que a mulher está plena e está dizendo: eis-me aqui, estou pronta. A lua cheia é isto: eu estou pronta. Estou plena, estou pronta. A maternidade exultante, o despertar das emoções, os frutos estão maduros, essa criatividade, o reconhecimento da minha criatividade está pronta para ser mostrada. Conhecimento, consagração de si mesmo na matéria, consagração da sacralidade do outro. Tudo isto é temática da mãe, tudo isto está ligado a Deméter mãe. E isto é importante para vocês verem depois onde é que está a Sérgio no vosso mapa natal. De alguma maneira, todas estas ideias, todos estes simbolismos, todos estes mitos vão enriquecer a vossa experiência interpretativa da Sérgio Deméter no vosso mapa natal. É por isso que estou falando sobre ela. Então, ela no mapa natal expressa como absorvemos, filtramos e vivemos o arquétipo da grande mãe. É muito fascinante porque agora vamos a correr para os nossos mapas ver onde é que está a Deméter, a Sérgio, a Perséfone, a Hécate. O nosso potencial de maternar, a capacidade de nos darmos vitais para gerarmos nova vida na vida que somos, como nos nutrimos a nós próprios. Onde podemos desenvolver a consciência de abundância, fertilidade, doação e todos os atributos arquetípicos da grande mãe. Onde está a Deméter Sérgio no mapa natal? Entretanto, no mito, a Perséfone, a Core, foi raptada. E finalmente, depois de muito deambular de Deméter em busca de quem a pudesse ajudar, finalmente Zeus, o seu marido, cedeu e combinou com Hades. Por sinal, sabem quem é que a raptou? Era o tio. É porque Hades era o irmão do pai dela. E aquilo foi uma coisa de conveniência. E o pai calou-se bem calado.
Típico das sociedades patriarcais, desculpem lá. Somos dadas em casamento, etc. Eu não sou feminista, Ricardo. Não sei. Então, houve ali numa das versões, o Hades permitiu que ela fosse ter com a mãe, e a sua mulher, já era a sua mulher, a Perséfone, mas apresentou-lhe uma romã e deu-lhe a comer uma romã. Ela comeu 6 bagos e esses 6 bagos ficaram a representar o tempo que ela iria estar no mundo da luz, no mundo da terra, no mundo superior, e os outros 6 que teria que estar, outros 6 meses do ano teria que estar com ele lá em baixo. Há uma outra versão que fala em 3, portanto 1/3 do tempo teria que estar em baixo. Há outra versão que fala em meio, 6 meses, 6 meses. É muito revelador porque fala do tempo que nós precisamos também de fazer processos de descida, não é? Fazer processos de retiro também, fazer processos de lidar com a vida, morte, vida que a própria vida nos ensina, fazer processos de desaceleração, fazer processos de interiorização. Então ela sobe e reúne-se com a mãe e é uma festa extraordinária, esse reencontro de mãe e filha, e a terra volta a florescer outra vez e os seres humanos que estavam famintos, não havia colheitas, voltam a poder ter os frutos da terra. Nessa reunião em que ela vem já com o bebê nos braços, ela passou por diversas iniciações nesse processo. Falaremos mais à frente sobre as iniciações de que a Perséfone passou enquanto esteve nesse mundo subterrâneo. Arquetipicamente, digamos, do ponto de vista psicológico, o arquétipo da deusa Perséfone é o arquétipo das mulheres que têm estas características. Há aqui muitas Perséfones, porque elas andam nos cursos de astrologia, tarot, nas psicologias, nos esoterismos. Eu sou uma Perséfone também, quer dizer, porque a Perséfone ela é uma mulher, ela é médium, muitas vezes é mística, rainha do inframundo, muitas vezes uma mulher evanescente, misteriosa, ambivalente face a este mundo da matéria, este mundo externo, muito ambivalente, porque ela tem uma vida interior riquíssima, profundíssima. Ela tem claramente atração pelo paranormal, portanto, obviamente que são as esotéricas de cada sítio, são nós todas bem. Ela é a mulher medial. Ela atravessa o umbral dos mundos, do consciente e do inconsciente, do físico e do suprafísico. Normalmente, este arquétipo traz uma grande vulnerabilidade ao inconsciente coletivo. Por isso, quando a mulher é dominantemente Perséfone, porque reparem, nós hoje estamos a falar aqui de 3 arquétipos. Existem outros e existem em combinação na nossa psique. Como os homens têm a combinação dos seus deuses e as mulheres das suas deusas, e por sinal os homens têm uma ânima e estas deusas são deusas que eles próprios atraem, que eles próprios com os quais eles convivem também e interagem e se transformam, obviamente, por referenciar a sua dimensão feminina interna e consciente. Então, esta deusa, estas mulheres são mulheres muito particulares. Quando o arquétipo é muito dominante de uma mulher, quase certeza, porque houve um problema na infância, quase certeza, ou um trauma, ou um abandono, ou uma morte muito traumática, ou qualquer coisa, fez com que a mulher, em criança, cedo demais, tivesse que ser confrontada com a descida ao Hades, com a descida aos infernos. Quando é um arquétipo muito dominante na psique, dá muitas vezes tendências suicidas inconscientes, fantasias inconscientes, uma introversão e uma divisão, como se eu não encontro explicação, ela não está aqui hoje, conheço tenho várias alunas que nasceram com dons completamente perséfones e não foram compreendidas, não puderam ser compreendidas, porque elas viam coisas que mais ninguém via, porque elas ouviam, porque elas intuíam, porque elas sentiam, e ninguém conseguia, não conseguiram ajudá-las. Elas criaram uma espécie de uma divisão, é quase esquizoide, quando é levado ao limite. Não é o caso delas, mas algumas mulheres, eventualmente, quando é levado ao limite, que é a máscara exterior
e a vida interior, completamente dissociada. E muitas vezes a máscara exterior de uma Perséfone são as adoráveis meiguinhas e boazinhas. Já vamos ver o que essa máscara esconde. Algumas das iniciações que a Perséfone teve no submundo, enquanto estava no reino de Hades ou de Plutão, ela é chamada a donzela branca, porque branco é a cor da donzela. A Deméter, a mãe, que passou o processo já de ser mãe, da maternidade, da sexualidade, é o vermelho. É a cor vermelha. Então a Perséfone passa por várias iniciações. Primeira menstruação, que é uma iniciação que antigamente as meninas eram iniciadas, as meninas tinham rituais particulares. E eu aconselho quem tem filhas ou quem conhece meninas e possa ajudar amigas, as filhas de amigas, a ajudar a honrar, a ensinar as meninas a honrarem o seu corpo, o seu sangue, a sua sexualidade emergente que está começando. Logo no primeiro momento é extraordinariamente importante, porque não é isso que nos ensinam, e por tudo aquilo que são ciclos, hoje em dia, tudo aquilo que são ciclos naturais da mulher, a menstruação, a gravidez, a menopausa, são pura e simplesmente doenças. São doenças. E os médicos hoje em dia receitam pastilhas para tudo. Até no outro dia, a minha filha estava com borbulhas da puberdade e a médica queria lhe receitar pastilhas para parar com a adolescência. Quase para parar. Qualquer dia receitam pastilhas para a adolescência. Passa a adolescência, passa logo para. Porque é pastilhas para tudo. Quer dizer, e tudo é doença. É doença, é doença. E porquê que nos dói tanto? E porquê que temos tanto pavor? Porque nos afastamos e cindimos da dimensão mais natural da nossa própria natureza, dos nossos próprios ciclos. Então, a outra iniciação é a iniciação nos mistérios da maternidade. Outra iniciação é a introdução da donzela ao seu ânimos, ao Hades, à sua contraparte masculina, quando a menina desperta e se apaixona e projeta o seu ânimos para os rapazes. A iniciação sexual, a necessidade deste retiro para regressar à vida também. E isto, a mulher nos seus ciclos de 28 dias percebe perfeitamente. A lua nova é a fase feiticeira da mulher, em que a mulher devia estar altamente psíquica, está muito na fase Perséfone, está muitíssimo psíquica, e a lua nova ou o início da menstruação é a fase Perséfone, em que a mulher devia saber proteger-se e devia ficar em casa, se fosse possível. E devia ficar em meditação, e devia ficar a reforçar essa energia que está muitíssimo forte e ativa em si. E porque não faz? Desata a tomar pastilhas para isto e para aquilo. E desata a ficar mais irrequieta, e desata a ficar mais não sei o quê. Bom, e andamos nisto. Estas são as diversas iniciações de Perséfone, da Perséfone em nós. E da Perséfone que também somos. As feridas destas mulheres Perséfone, que são mulheres que procuram os mistérios, algumas nascem com um dom, mas todas nascem, se não com dons, pelo menos conscientes, nascem com esta busca, esta necessidade de sentido. E cá fora há qualquer coisa que não faz sentido para estas mulheres. Não faz sentido. Há qualquer coisa que falta. Há um anseio. Esta não é a minha casa. Onde é que é a minha casa? Há uma nostalgia da casa, do pai, da mãe. Então, muitas vezes estas mulheres, naturalmente, são como que conduzidas para a dimensão ou da psicologia ou da espiritualidade, das várias vertentes da espiritualidade, do esoterismo, nessa busca de sentido mais profundo. Estes são alguns dos perigos e das feridas, porque todas elas têm feridas. E estamos falando disto porque no vosso mapa também natal, onde está a Perséfone, pelo lado da ferida está isto, pode estar isto também. Viver demasiado tempo no mundo adrenal é perigoso e pesado, pode dar solidão e profundo sofrimento. Conheço mulheres Perséfone que elas estão tão ligadas, estão tão vulneráveis, normalmente têm um ego frágil, ego no sentido de individualidade, que é preciso construir firme, não é? E muitas vezes levam para casa as dores dos outros e não sabem onde é que acaba um e acaba o outro, e são muito esponjas e são mulheres muito sofridas. O dom da visão, da clareaudiência, da clarividência, da profecia pode ser uma maldição. Conheço algumas mulheres que
que lutaram contra si próprios porque tinham isto e achavam que isto era uma maldição, não era uma bênção, não sabiam como lidar, ou foram perseguidas, ou foram incompreendidas, ou achavam-se ETs, ou... O caos da vida interna, muitas vezes uma desorganização interior, aliado a uma identidade frágil, pode produzir colapsos psíquicos que podem, no limite, levar à loucura da mulher Perséfone. Isto é o arquétipo desta mulher. A recusa em crescer. A sempre donzela não quer completar a descida aos infernos para terminar com a dor do trauma. Fica congelada no abismo entre a separação da mãe e as suas próprias trevas ainda não redimidas. A Plutão é o seu iniciador, mas ela recusa aquele iniciador. Ela está no meio, ela está congelada. E isto é muito importante perceber. Isto é muito importante perceber. Porque muitas destas mulheres, então elas vão aos cursos e vão à espiritualidade e vão aqui e vão ali, fazem coisas. Elas parecem muitas vezes meninas, mesmo com 40 anos, parecem meninas, porque é como se essa expressão tem poucas rugas, elas vestem-se de uma forma menineira, dentro delas não querem crescer. Não querem crescer. Meigas, adoráveis e dóceis como capa exterior. Muito espirituais também às vezes. Mas é uma dimensão, é uma capa. Elas não querem crescer. E para crescer elas vão ter que perder a inocência. E isto dói. Perder a inocência é muito mais do que vocês possam imaginar. É perder, é aceitar fazer uma travessia no deserto tal que há um momento em que eu não sei quem sou. Perder a inocência não tem nada a ver com perder a virgindade, engana-se. É uma coisa dolorosíssima, é uma coisa brutal. Eu não sei quem sou. É passar por um processo incrível. Mais profundo ainda, é lidar com a minha sombra. O Jung dizia, voltando aqui um pouco atrás, ela tem que morrer a inocência da donzela sempre meiga, sempre gentil, cheia de augustos e doces ideais espirituais que argumentam a sua condição humana e, como dizia Jung, luz demais lança uma sombra muito escura. Isto é o processo de integração em que eu acredito. De facto, a sombra precisa de ser iluminada. E se eu me cingo e sou só uma coisa, eu posso estar no caminho mais de me perder do que de me encontrar. Não há nada de mal com a luz, não há nada de mal com os ideais. Mas há alguma coisa errada quando eu nego alguma parte de mim. Quando eu me cingo e quando eu não quero lidar com o meu trauma, com a minha dor, com o meu vazio. Sabem qual é o segredo mais bem guardado destas mulheres? E porquê que elas não querem fazer a perda da inocência? Primeiro, é a raiva brutal que elas têm, consciente. Uma raiva brutal. Muitas vezes da mãe. Estas mulheres têm problemas com a mãe quase sempre. Quase sempre, que significa sempre. Raiva que elas têm que assumir e têm que trabalhar. Mas são tão espirituais, não podem. Pois é. Não posso sentir raiva. Muitas vezes elas vão até fazer terapia, sabem? Só que elas manipulam os terapeutas. De muitas e variadas maneiras. Não é? O terapeuta é que acaba de fazer terapia. Sim. Elas de facto têm que trabalhar essa raiva e essa dimensão de impotência, descobrir o seu verdadeiro poder, mas atravessando a dor, fazendo essa travessia mais profunda. E para descobrir esse poder, elas têm que entrar em contato com uma coisa que elas reprimem, que é a ânsia brutal de poder que elas têm. Quem diria estas mulheres tão evanescentes e espirituais? Nós somos tudo, diz o tal, nós somos tudo. Nós precisamos de fazer esse processo de integração. Também era conhecida, a Perséfone também era conhecida como a mãe das fúrias. É incrível como um mito nos desnuda, é incrível como um mito nos revela. A mãe das fúrias. A Perséfone tem que ser capaz de lidar, para poder absolver, transmutar as suas próprias dores. Ora, Perséfone. O Joseph Campbell, que eu admiro imenso como o grande homem dos mitos,
Ele dizia que ele acreditava que o despontar generalizado no século XXI e nesta nossa era, o despontar generalizado, a consciência de Perséfone, ou seja, de facto, cada vez mais Perséfones a assumir, no sentido de assumir e crescer, a Perséfone consciente, a Perséfone que continua evoluindo de uma forma integrada e consciente, mas cada vez mais a consciência de Perséfones, como digamos que a suficiente massa crítica na consciência coletiva de Perséfones despontando, era um sinal da mudança de paradigma, dizia o Joseph Campbell. Curiosamente, a importância deste arquétipo da Perséfone. A curadora curada, e não a curadora que muitas vezes a Perséfone transforma-se em terapeuta. Mas se ela não está trabalhada, ela vai transformar-se muitas vezes na salvadora compulsiva do outro. A salvadora compulsiva. E vai ficar numa embrulhada brutal, porque cada vez a invadem mais, cada vez a sugam mais, porque ela não tem essas fronteiras trabalhadas dentro de si mesma. Uma Perséfone consciente e trabalhada é a mística, a pessoa espiritual, espiritualizada, consciente e integrada, porque há uma integração da sombra que, do meu ponto de vista, é o verdadeiro processo evolutivo. Há o resgate do ânimo exagerteiro, que, tal como o Hades, pode ser, a partir do inconsciente, um poderoso núcleo de crescimento e individuação da mulher. Este processo precisa de ser feito pela mulher Perséfone. Esse encontro com o seu Hades, porque o Hades, o Plutão que a rouba, que a sequestra, é o seu grande iniciador. Porque no mito, quem a inicia não é Zeus, o Deus da luz, lá no cimo do Olimpo, foi o das trevas, que teve o poder de iniciar. Não foi a luz, foram as suas trevas, foi ter de descer às suas dores. Compreendem? Foi isso que a redimiu, foi isso que iniciou. Que ela poder ascender, integrada, mais inteira e verdadeiramente mulher. E o mistério se deu. Sacerdotisa iniciadora dos mistérios femininos. Estas mulheres são sacerdotisas natas, naturalmente. Iniciadoras dos mistérios do feminino e dos ciclos da vida masculina. Então, no mapa natal, a Perséfone expressa o processo de separação, normalmente mãe e filha, ou entre mãe e filho, por isso é que eu uso aquele símbolo que significa o masculino ou feminino, mãe e filha, mãe e filho, como e onde podemos ser física e psicologicamente arrastados, submergidos em experiências de trauma, muitas vezes na infância, de onde derivaram terror, abandono, desamparo. Onde ela está no mapa, pode estar a necessidade, tomada de consciência do poder versus impotência e dessa necessidade de poder reprimida. Permite conectar com forças ocultas do inconsciente, ativar poderes e dons psíquicos que trazemos e que ela ensina e que ela mostra como, onde, no mapa natal, libertarmos do passado e começarmos renovados e transformados. Então, aquela é uma imagem bonita da mãe e filha que se reencontram. As iniciações neste mito, nesta tríade de deusas de Deméter, Perséfone e Hécate, são, resumidamente, o descer aos infernos, de menina a pobre, essa perda da inocência, no sentido da perda de quem eu fui, para poder ser outra versão de mim mesma, para poder lidar com a minha raiva e a minha dor, porque a minha inocência não quer que eu olhe para a minha dor e para o meu desejo de poder. Não, que eu sou inocente, eu não tenho essas coisas. A menstruação, como rito de passagem, a mãe que partiu os filhos, são todas iniciações. A menopausa, como rito iniciático de passagem para a anciã. Diziam os antigos que a menopausa é a idade da sabedoria da mulher, a idade dourada, a idade da sabedoria, e as mulheres usavam uma pérola usavam pérolas por cada ano de vida, a partir da menopausa, como simbolizando a pérola como esse pérola, a lua também, mas como símbolo de sabedoria, de estar inteira, porque o sangue na menopausa
retorna a si, e a mulher torna-se inteira e torna-se 3 em 1 arquetipicamente. Ela é donzela no sentido da soberana de si mesma, una em si mesma. Ela é amante quando quer. Ela é anciã, sabedoria. Isto, atenção, se nós vivemos bem as fases anteriores, não será difícil chegarmos à menopausa e sentirmos estas mulheres inteiras, integradas e sábias. É o que eu tenho verificado. Hecate, a última da tríade das deusas, destas deusas, Hecate Trívia, a anciã. Também Trívia, a senhora dos 3 caminhos, era a deusa que presidia muitas vezes às encruzilhadas onde haviam 3 caminhos. E ela simboliza essa iniciação, e essa iniciação na vida como a capacidade de sentir ou de descobrir ou de aceder à chave que a Margarida há bocadinho mostrou, a chave que a alma oferece. A chave que a alma oferece na encruzilhada, na grande encruzilhada da existência, no grande labirinto da existência. Ela é um símbolo da deusa Tríplice, também é Tríplice. Ela é lunar, associada à fase minguante dos ciclos da mulher e dos ciclos da lua, quando a lua começa a minguar e a retornar a si própria, a velar a sua própria a expressão da irradiação da luz solar. A rainha dos mortos, soberana dos reinos subterrâneos, guardiã das almas. Ela representa esse instinto que eu aqui chamei natural, parece uma redundância, mas não gosto da palavra selvagem, porque a palavra instinto selvagem, o selvagem na nossa tem conotações que eu não sei como chamar a esse instinto primordial, que é típico e arquetípico da mulher e do homem, que arquetipicamente me recorda a deusa Artemis, a guerreira, a deusa natural, aquela que corria pelos campos, aquela que era inteira em si própria, em si mesma. Remete-me a esse arquétipo, e Hecate tem algo desse arquétipo, como a sabedoria instintiva, que é também protetora, porque ela sabe quando dizer sim e quando dizer não. Ela sabe quando a situação é perigosa e ela diz não. E quantas mulheres, quantas de nós perdemos esse instinto natural e dizemos sim quando devíamos dizer não e somos completamente feitas no 8, ano após ano após ano. Hecate é a memória deste instinto. À falta de melhor palavra, chamei-lhe instinto natural. Porque não lhe quis chamar selvagem, porque para nós, selvagem não é exatamente o que significa. Nós, claro, selvagem significa próprio das bestas, e não é nada disso. É algo indomável, sim. É uma dimensão intrínseca, sim. Natural, sim. Protetora no bom sentido, o melhor possível. O mais possível. E que nós perdemos porque fomos domesticados. E porque fomos anulados e fomos formatados e saímos da dimensão... Saímos do fluxo da natureza, em nós. É a deusa dos rituais, das visões proféticas, dos poderes xamânicos. Ela é a xamã no mapa natal. É o nosso potencial xamânico. É a anciã de sabedoria, a grande iniciadora. Ela é uma Perséfone que envelheceu também. Envelheceu e que... E porquê o símbolo da serpente está associado a essa? Está associado a essa. E a várias deusas tríplices, como a Brigitte também, como o Isis. Quer dizer, ela representa, a serpente representa a transformação eterna. A muda de pele, a transformação eterna. A renovação eterna. Algumas das feridas da Hecate contemporânea, enfim, não só um pouco... Este estigma é muito conhecido há muitos séculos. A invisibilidade das mulheres que envelhecem. Aqui há uns meses, uma amiga minha que trabalha o Sagrado Feminino e que trabalha muito estas matérias em si, em círculos de mulheres, ela dizia: eu vou-me preparar, fiz 60 e poucos anos, vou-me preparar para ser invisível. Porque tenho que... Uma mulher lindíssima, parecia lindíssima, muitíssimo feminina, uma deusa Afrodite, e ela dizia-me: eu vou-me preparar para ser invisível, vou-me preparar para receber o arquétipo da anciã. Eu não sei, senti nela uma certa... eu acho que ela ainda não está preparada. Mas, de qualquer forma, há alguma sabedoria nas palavras dela, no sentido em que uma mulher que teve sempre muita atenção, ela sabiamente, muita atenção do exterior, ela sabiamente
chegou um momento em que percebeu, a vida está-me a encaminhar, e o fluxo da natureza e da vida está-me a encaminhar para um outro tipo de vivências, para uma outra versão de mim, a versão da anciã gradual. Eu aos 65 vou-me preparando, há um passo que eu vou dar. Isto é sábio. Isto é sábio. Porque vivemos numa sociedade que não sabe envelhecer, não é? Tenho uma aluna de 30 anos que tem um horror a envelhecer. Agora imaginam o que é que isto significa dentro de vazio, não é? Uma mulher com 30 anos, o que é de vazio? E de dissociação de si mesma, de não presença para si. Não é? Nós sabemos que a sociedade nos... Enfim, que promove tudo isso. Mas nós podemos transformar. E estamos a transformar estas fantasias, estes equívocos, estas ilusões. Mas a invisibilidade é uma das feridas desta mulher. A proscrição, a solidão e o abandono. É preciso falar muito sobre isto. Nós sentimos aqui. Não é? O Hecate no mapa natal representa a guardiã do inconsciente, dos poderes do inconsciente. É um ponto poderoso. Permite entrar em contacto com partes mais ocultas e profundas da si. Capacidade de comunicar com os reinos espirituais. Arquétipo dos poderes xamânicos, onde habita essa capacidade de... aquela que transita entre os mundos, entre estados de consciência, procurando cura e regeneração. Quando positivo é vivido, quando esse ponto no mapa é positivo, digamos assim, é vivido como inspiração, visão profética, capacidade xamânica, capacidade de cura. Quando negativo, pode ser um foco tendencialmente pesado, pesadelos, bloqueios de iniciativas e no limite, no limiar, loucura. Estados muito dissociados. Já deu. Já está. A Hecate também, no mito, foi ela que acabou por interceder para que a Deméter pudesse, digamos que, voltar a ver a filha. E embora a Hecate tenha sido, já na altura da Grécia, ela terá sido tão grande como ou uma parte da Trindade, é uma parte da Trindade com Deméter, mas ela é uma deusa que foi gradativamente pelo patriarcado reduzida. Porque este poder xamânico das mulheres, este poder curador, é muito assustador e foi muito assustador ao longo dos tempos. Bom, e ela foi sendo reduzida até o epíteto de bruxa e de deusa das feiticeiras também. Portanto, ela foi gradualmente entrando no panteão das deusas negras, como Lilith, de alguma forma. Portanto, ela foi fazendo parte daquele material psíquico que a sociedade não lida bem. Os poderes da visão, da profecia, da inspiração, da cura, da magia, da capacidade de transmutar, de transitar entre mundos, entre níveis de consciência, não se lida muito facilmente. Então ela foi sendo retirado o seu poder, o seu lugar, e ela foi tendo um papel cada vez mais pequeno. Por isso, no mito ela aparece muito pouco, mas aparece como aquela que foi capaz de fazer a ponte para que Deméter e Perséfone voltassem a estar. E ela também representa por isso é que é tão importante os avós também, os anciãos dos avós e o papel dos avós junto dos jovens, junto das crianças, como grandes iniciadores também. A psicologia fala tanto sobre isso. E ela representa também, enquanto esse arquétipo de mulher wild, não é selvagem, mas instintivo, natural, ela representa aquilo que as Perséfones precisam de integrar e descobrir. Também nesse processo de perda de inocência, a redescoberta da sua força. Porque senão, enfim, podem andar mais ou menos à mercê na vida daquilo que vier. Então, no fundo, esta partilha hoje convosco. Nesta partilha gostaria de vos deixar estas últimas reflexões, que esta busca da mãe no vosso mapa natal, a mãe como
capacidade de maternar, capacidade de nos nutrirmos a nós próprios, de nos conduzirmos nas crises com outro nível de gentileza, de compreensão, de tolerância, que também é o papel da mãe, com outra capacidade de nos abraçarmos, de nos aceitarmos e de nos absolvermos. Que a vossa investigação sobre a Perséfone, no sentido do vosso potencial psíquico, da vossa capacidade de lidar com aquilo que pode ser um desafio em vós, mas que é certamente passado o umbral onde estão os dragões, onde temos que vencer os dragões, passado esse umbral, como nos contos de fadas, está sempre um tesouro. É o vosso tesouro e é o nosso tesouro que nos espera quando nós temos a coragem de atravessar esse umbral. Parece tenebroso. Não queremos mexer nessas coisas. Sobre ECA, que vos inspira a despertar na alma o poder do feminino, a identificar e usar a riqueza dos arquétipos na vossa vida, na nossa vida, a integrar a Deus e os deuses que há em nós, conhecermos a nós mesmos através do seu olhar de amor eterno, aprender a sabedoria inerente a cada estação da vida, aportando mais criatividade, consciência, sentido e plenitude. Contribuir para o renascer do divino feminino no coração da humanidade, no sentido em que, para mim, isto é uma visão muito pessoal, quando eu reflito sobre o Quinto Império Português e sobre essa dimensão de Portugal e da alma extraordinária de Portugal e cujo destino é dar novos mundos espirituais ao mundo, e é certamente uma cruzada interior, já não é a cruzada das descobertas, são descobertas internas, das nossas paisagens internas. Eu sinto que essa demanda, ou essa concretização quinta imperial portuguesa, tem a ver, este é o meu sentir, com a capacidade que nós tivemos de integrar a pluralidade do feminino. Isto é o que eu sinto. Sinto que é a chave para a manifestação, ou uma das chaves importantes para a manifestação quinta imperial, do Quinto Império. Então, para que se possa restabelecer o plano, no fim é isto, quer dizer, é o plano de amor sobre a Terra. É nisto em que eu acredito e foi isto que eu hoje quis partilhar com todos vós. Muito obrigada.